Sejam bem-vindos para a nossa última aula sobre África, por enquanto. Essa parte da aula é uma aula extremamente importante para você se ligar e prestar muita atenção, porque eu vou falar agora do contato português na África e do comércio de escravizados. E saiba que as questões que têm a ver com escravizado, situação dos negros no Brasil e toda a herança escravocrata é bastante cobrada na prova. É um assunto que cai com frequência. Tipo aquele time carioca lá da Cruz de Malta, que também tem a ver com as navegações, o símbolo tem um barco furado lá. Então, tem um time lá que cai de vez em quando. É igual esse assunto, cai de vez em quando também, é frequente. Então, façam o favor de prestar bem atenção no que eu vou falar. Começando agora pelo contato dos portugueses na África. Nos reinos africanos, mercadores europeus mantiveram contatos, relações comerciais desde muito tempo. Tá? É uma coisa da antiguidade o contato entre África e Europa, principalmente. Da África eram levados produtos para a Europa, entre eles os metais preciosos, né? No caso o ouro, pedras preciosas, tipo diamantes, sal, marfim, falamos um pouquinho aí do sal e do ouro principalmente. Já no século XV em diante, quando os portugueses começaram o seu processo de grandes navegações, o objetivo deles era chegar no Oriente, na Índia, e adquirir as especiarias lá da fonte produtora de especiarias, seda, cravo, canela, e revender na Europa. Tá ligado àquela treta lá que o caminho terrestre estava bloqueado, dominado entre italianos e muçulmanos, né, e árabes. A chegada à Índia, no entanto, dos portugueses na Índia, vai demorar quase um século de navegação. E não vai ser fácil. Mas os portugueses, no meio do caminho, enquanto eles faziam o périplo africano, né, eles acabaram entrando em contato com esses reinos que eu estou falando para vocês da África subsaariana e percebem a riqueza desses reinos. Os portugueses eles vão estabelecer ao longo da costa atlântica da África centenas de feitorias, que são portos, né, pontos de apoio para fazer comércio, para fazer reabastecimento e proteger aí a sua rota comercial ao longo do périplo africano. E os portugueses vão estabelecer um contato comercial estreitíssimo com esses reinos africanos. A partir do ano mais ou menos de 1440, as relações comerciais entre portugueses e os povos africanos vão se consolidar. Além do ouro, produtos que eram comercializados, marfim, sal, pimenta malagueta, escravizados e açúcar. Açúcar da região aí da Ilha da Madeira, fica mais aí dentro do Oceano Atlântico. Ainda eram comercializados o vinho português, trigo, gado, proveniente aí do arquipélago de Açores, né, que já eram portugueses na época. Apesar da grande diversidade desse comércio que era realizado entre português e africano, de uma visão mais simplista, mais simples, a África era vista na Europa como uma região do ouro, de animais exóticos e de escravizados. Era a visão geral que se tinha na Europa sobre a África e essa questão do escravizado ela vai se intensificar ao longo desse processo de contato entre português e africanos. E é agora que nós vamos entender melhor, vamos nos aprofundar na questão aí, especificamente da questão da escravidão, né? A escravidão na África. Após a chegada na América, os portugueses, a escravidão na África passa a ser tida como uma mercadoria fundamental para a relação comercial. O maior interesse comercial europeu, principalmente português na África, passa a ser justamente o comércio, o tráfico de escravo, né, o tráfico de pessoas. A escravidão é uma prática muito antiga, desde a antiguidade já existia a relação da escravidão no Egito, na Mesopotâmia, na Grécia, enfim, né, na Roma. A Roma é caracterizada pela exploração da mão de obra escravizada. Na África, no período pré-colonial, antes da colonização, as pessoas podiam ser escravizadas por vários motivos, né? Culturalmente, na África, os principais motivos que faziam uma pessoa ser escravizada era basicamente como prisioneiro de guerra, as guerras eram feitas e os sobreviventes eram escravizados, capturados, escravizados. Era também uma forma de fugir da fome. Muitas pessoas se vendiam como escravos para ser alimentados, ou então vendiam seus filhos, né, para serem escravizados. Dessa forma evitava aí a morte por fome, né? Então havia o comércio de escravos, as pessoas se auto-escravizavam.
Como forma de punição judicial também era imposta por alguns crimes, como pagamento de dívida, a pessoa, o criminoso, ele recebia como pena a própria escravidão, né? E também a questão da dívida também, a pessoa devedora, ela também se transformava em escravos. Eram basicamente os principais motivos da escravidão na África, isso é cultural, isso é antigo. Os árabes foram grandes compradores de escravos da africanos que eram transportados pelas rotas transsaarianas e eram comercializadas em várias regiões do continente da própria África, a Ásia, a Europa. Então, essa ligação, o escravo como mercadoria na África, ela é uma coisa antiga, famosa. Só que foi justamente com a expansão comercial europeia das grandes navegações que a escravidão que existia na África, ela foi alterada, a visão da escravidão na África foi alterada. Os africanos se tornaram cativos, foram retirados de suas comunidades e transferidos para outras sociedades, para outras regiões e acabaram aí passando por um processo de perda de identidade cultural. Submetidos ao trabalho exaustivo nas lavouras de cana-de-açúcar no Brasil, perderam também o controle sobre o seu próprio corpo, ou seja, a demanda de escravos causada aí pela descoberta da América e pelos portugueses acabou gerando uma alteração na visão da própria escravidão. O que era uma coisa cultural e já estabelecida na sociedade, passou a ser muito cobiçada. Então a África virou aí um Deus nos acuda aí de povos querendo dominar outros povos para vender escravizados. E o escravizado africano, ele era tido aí como um animal de carga, ele não era respeitado. O escravizado cultural antes, né, o escravo comum africano da antiguidade, ele recebia um certo tratamento honroso, tá? Ele não era extenuado, só que quando os portugueses tiveram a demanda do escravo e veio muito escravo para cá, o preço dele caiu. Tem textos que falam da lucratividade do comércio de escravos no Brasil, para o Brasil, ou seja, era muito barato, um cachorro se comprava 5, 6, até 10 escravos. Então, um cachorro que eu falo um cão, né? E então você tinha aí uma grande oferta de produto, no caso escravizado, e por isso eles foram tratados com desumanidade, muita desumanidade. Os traficantes europeus eles se aliaram aos grupos africanos, que por sua vez passaram a capturar nativos para comercializá-los aos portugueses. Os africanos eles eram trocados por produtos das colônias, dos portugueses. Tabaco, aguardente, açúcar, né? Da Europa vinha aí armas de fogo, que era muito, muito valioso na troca por escravos, né? E da Ásia vinha tecidos. Os portugueses também traziam na rota, pelo périplo, traziam tecidos e também trocavam por escravizados para abastecer o trabalho aqui na colônia, no caso do Brasil. A presença dos traficantes europeus na costa africana aumentou a rivalidade que já existia nos grupos internos da África. Como eu disse, vai virar um pandemônio, né? O holandês William Bosman, que trabalhou nessa região, ele é contemporâneo aí nessa região na Costa das Minas, né, na África, né, onde hoje é a Costa do Marfim, aí na região, e ele vai ter um texto muito interessante que eu queria ler para vocês, que relata as condições dos africanos capturados e vendidos como escravizados. Ele escreve o seguinte: quando os africanos chegam a Uidá, metem-se todos juntos numa prisão e, quando queremos comprá-los, levam-nos para uma grande praça onde, após os despirem, sem distinção de sexo, eles são inspecionados em pormenor pelos nossos cirurgiões. Põe-se, de um lado, os que estiverem em bom estado, e aqueles a quem falta qualquer coisa são colocados junto aos impotentes, que aqui se chamam macrons, como, por exemplo, os que têm mais de 35 anos, os que apresentam os braços e pernas estropiados, aqueles a quem falta um dente, os que têm catarata nos olhos ou uma doença vergonhosa. Em seguida, os escravos são novamente metidos na prisão, onde vivem às nossas custas. Pode alimentar-se um escravo 2 vezes por dia, mas só a pão e água. Assim, para evitar as despesas, enfiamo-nos para os navios logo que podemos. Além disso, os donos tiram-lhes tudo o que possuem e entram completamente nus nos navios e permanecem assim, a menos que os donos dos navios tenham compaixão suficiente para lhe dar roupa que cobrirem aquilo que o pudor não permite que andem à mostra, ou seja, cobrir o sexo. Um navio chega a transportar 600 ou 700 pessoas escravizadas de uma vez. Esses navios são chamados navios negreiros ou navios tumbeiros. Sobre os navios negreiros, vale a pena você conhecer
a maravilhosa poesia do Castro Alves, né? Navio Negreiro. Vale muito a pena você ler sobre ela. Os escravizados eles eram transportados nesses navios em condições desumanas. Nos porões abafados e sem ventilação era comum ocorrer a proliferação de doenças. A má alimentação e a péssima qualidade da água debilitava a saúde, tornando os prisioneiros ainda mais suscetíveis a doenças e à mortalidade. Mas, pelo valor que eles valiam lá, né, pelo preço que eles custavam lá na África, se metade morresse na viagem, ainda daria lucro essa viagem. Né? Ainda essa empreitada seria lucrativa. E a escravidão foi uma página horrorosa da nossa história, mas nós temos que conhecer, de preferência para não se repetir. Na escravidão talvez não, mas a exploração sobre o ser humano, ela pode acontecer, nós já vemos isso na nossa sociedade. E talvez seja por isso que essa questão sobre a condição do negro, a herança negra, a escravidão, seja um tema tão recorrente na prova do IFES. Fica a dica aí para você dar uma olhada com mais atenção. Meu povo, ficamos aí então mais uma sequência de aulas sobre a África e os reinos e a escravidão. Continuem estudando para lacrar naquela prova e fechar e dominar o mundo. Valeu? Beijo!